leiturinhas. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar também lá no Instagram e no Twitter. Eu participo de um podcast que se chama Se Eu Tivesse um Podcast. Eu escrevo uma coluna no Justificando. Eu tenho uma newsletter. Eu faço um monte de coisa e você pode me acompanhar aqui embaixo. Eu deixo sempre todos os links. E além disso, se você quiser contribuir para a manutenção desse canal, você pode participar a partir de R$10. Eu deixo também o link aqui embaixo do financiamento coletivo do Padrim. E hoje é um vídeo assim também bem interativo, porque eu decidi trazer para vocês, já que a gente fala tanto de política, de tudo que está acontecendo, decidi dar uma refrescada e trazer um pouco das leituras que eu tenho feito no momento. E aí, quando eu tava pensando nesse vídeo, pensando nos livros que eu ia trazer, que são os últimos livros ou que eu li ou que eu tô lendo agora, eu achei importante fazer uma observação. O fato de eu estar lendo alguns livros, ou de você estar lendo alguns livros, não deve ser visto com uma ostentação, sabe? Nossa, olha o que ela tá lendo, nossa, olha o que aquela pessoa tá resenhando, olha o que aquela pessoa... É só... Essas leituras têm a ver especificamente com o momento que eu tô vivendo, com os interesses que eu tenho agora e com as possibilidades que eu tenho, porque eu pude adquirir esses livros, ou então ganhei alguns desses livros, e por conta disso eu tô podendo lê-los, todos eles. E porque também me interesso e gosto dessas leituras. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente faz esses vídeos de leitura, não é pra fazer uma espécie de, entre aspas, sabe, uma competição, ou uma coisa assim, meio, olha só, ou uma coisa meio ostentação mesmo, não é esse o objetivo. Deixando isso claro, eu acabei de me lembrar que a Winnie Bueno, que tá lá no Twitter, eu vou deixar o link aqui embaixo, ela teve uma ideia brilhante, maravilhosa, que se chama Tinder dos livros. Ela conecta pessoas que precisam de livros a pessoas que querem dar livros. Então ela faz esse Tinder, conecta as pessoas e permite que gente que queira ler livros, acadêmicos ou não acadêmicos, tenham acesso a esses livros. Em geral, eu acho que são acadêmicos os livros. E aí eu vou deixar também aqui embaixo o perfil para você poder entrar lá e participar do Tinder dos livros, se você quiser. E aí, gente, aqui não vai ter resenha, só para avisar, não é resenha, não vou comentar o livro inteiro. Eu vou trazer as leituras que eu fiz, porque se tem uma coisa que a gente faz bem é caos, de maneira caótica, essas coisas. Então eu vou trazer aqui tudo que eu li. Eu vou começar pelo que eu não terminei, pelos que eu não terminei, pode ser? Talvez seja isso. Então quer dizer, só tem um que eu terminei. Lembra do vídeo que eu já fiz antes, mostrando a pilha de livros que eu não terminei? Já terminei vários daquela lista, eu preciso até fazer de novo aquele vídeo para mostrar o que eu terminei. Aí agora eu vou trazer outros, que são os que eu tô lendo agora. Então, dos que eu não terminei, eu vou começar pelo que eu achei mais difícil, que é da Nancy Fraser, que é esse aqui, Fortunes of Feminism, que é um livro que vai falar sobre o capitalismo e a crise neoliberal. A Nancy Fraser é uma filósofa americana. E ela é alguém que vai falar, é uma crítica ao capitalismo e que vai trazer justamente reflexões sobre o capitalismo. E ela vai falar de feminismo também, então sobre mulheres e como é que o movimento feminista tem uma relação aí com o que a gente vive hoje, como é que se relaciona com o que a gente vive no momento presente. E esse não é o único livro dela, ela tem vários livros, e eu já tinha lido alguns artigos dela na internet e achei interessante, e aí eu comprei esse livro. Na verdade eu não comprei, vamos explicar. Eu sou ex-bolsista do DAAD, que é um programa de bolsas da Alemanha. E aí esse programa de bolsas, ele inclui esse benefício que é de você poder fazer uma compra em livros todos os anos, financiada por esse programa de bolsas. Olha só que balbúrdia. Então, a partir desse programa de bolsas, eu compro uma série de livros todos os anos, e eu compro livros em alemão para continuar estimulando a leitura das coisas que eu já fazia na Alemanha, de pesquisadores alemães, e eu também compro livros de pesquisadores de outros países, e o caso da Nancy Fraser foi esse caso, em que eu comprei esse livro dentro dessa leva de livros que o DAD me permite comprar todos os anos. Aliás, DAD, beijo, hein? Achei difícil, achei difícil. Estou achando essa leitura difícil. Acho que ela é
complexa, talvez para mim, outras pessoas podem ter achado simples. Então, eu acho que eu preciso ainda de alguns conceitos mais claros na minha cabeça para fazer essa leitura. Tem o fato de que o livro está em inglês, então tem alguns pontos dessa leitura que em alguns momentos eu acho muito articulada em conceitos e ideias de outros pesquisadores, então eu achei muito complexo. Li uma parte e aí eu decidi parar a leitura para conhecer mais do mundo e das coisas que ela tá falando aqui, para depois voltar e sentir essa leitura mais não leve no sentido de que não é complexa, mas de para mim não ser tão difícil de ficar parando toda hora para essa leitura. Não sei se algum de vocês já leu esse livro, se teve essa sensação, me conta. Se você não conhecia, tá aqui, eu vou deixar as informações aqui embaixo. Eu tô lendo esse outro que eu tô amando, que eu comprei recentemente, é o livro da Bell Hooks, chama O Feminismo é pra Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. E eu tô achando esse livro arrebatador porque a Bell Hooks, que também, ela é uma ativista, ela é uma estudiosa, ela é uma militante americana, ela é todas essas coisas. Eu achei a escrita dela muito gostosa, muito acolhedora e muito convidativa. É um livro que vai falar sobre feminismo, de alguma maneira dialoga com a Nancy Fraser, não fala diretamente com ela, mas eu acho que os temas eles estão relacionados, mas é uma leitura que isso, ela fala isso algumas vezes, né, que ela tem essa ideia de que o feminismo é para todo mundo, então ela quer que isso chegue para mais pessoas, o feminismo, ela tinha esse desejo de que chegasse para mais gente, então a escrita dela é uma escrita que é acolhedora, e aí ela vai traçando esse paralelo com o que era o movimento feminista, e quando começou o movimento feminista, como era, e vai trazendo as impressões dela, e eu acho isso muito interessante para a gente ir traçando um perfil de como se constituiu o movimento feminista, e como ele foi se modificando a partir de pautas que tinham a ver com o universo capitalista, e de um movimento que é mais coletivo para um movimento que é mais individual. Então eu acho que é uma reflexão que casa muito bem com esse outro da Nancy Fraser e que me pareceu muito generosa na forma como ela escolheu fazer a escrita desse livro. Então eu recomendo, achei muito bacana, e além disso ela faz justamente esse percurso do olhar de uma mulher negra que não é em vão evidente, então ela vai trazer justamente essa perspectiva do que é esse movimento, o movimento negro e o movimento feminista, o que são essas mulheres que estão provocando, mobilizando as pessoas em torno da ideia da participação da mulher e do que é a participação da mulher na sociedade, e da perspectiva de uma mulher negra que vem da classe trabalhadora, e eu achei muito potente todas essas referências que ela vai trazendo no livro dela, é muito legal. E aí nós temos aqui um livro que é meio que um livro de cabeceira da nerdona aqui, é uma linguista, eu já falei dela aqui, ela chama Deborah Cameron, esse livro chama Verbal Hygiene, eu acho que eu já falei desse livro aqui, se não me falha a memória. Para mim é um livro de cabeceira porque é um livro que não se esgota, eu fico indo e voltando nele, é um livro de linguística. Verbal Hygiene é o nome que ela vai dar para falar sobre a linguagem do correto, aquilo que é correto dizer, não a linguagem do correto, né? A corretude na linguagem, não sei como expressar isso bem. E é um livro, portanto, que ela vai falar sobre a maneira como as pessoas vão querendo fazer essa limpeza linguística, digamos assim, de dizer o que está certo, o que é errado e como isso afeta diferentes grupos da sociedade. E aí ela vai, então, ligando uma série de estudos para desenvolver o raciocínio dos diferentes capítulos que ela vai construindo. Então, eu acho que é um livro que também casa com esses dois. Agora aqui falando com vocês, eu tô com essa coisa agora na cabeça. É um livro que combina com esses dois, porque é um livro que vai falar sobre o movimento feminista também, que vai falar sobre uma mudança na forma como se pensava a linguagem dentro de grupos de estudo feministas. Num dado capítulo ela vai trazer um pouco essa informação, e aí ela vai falar sobre uma cruzada em torno da gramática, da ideia de gramática, e ela, então, em alguns pontos ela faz essa conexão com o que são os movimentos feministas e como é que eles estão atrelados, então, a essa ideia dessa higiene verbal, digamos assim, como isso foi aparecendo, ou como as mulheres foram sendo colocadas nesse lugar de que não pode falar assim, tem que falar assado, e
E eu acho potente também ver o quanto a linguagem, que é o que eu gosto de trazer aqui para vocês, é significativa para pensar justamente a maneira como a gente vai tolhendo as liberdades dos indivíduos ao dizer como é que ela pode ou não se comportar, ou como ela pode ou não falar, né? E então, para mim, é um livro de cabeceira, não é um livro que eu acabe de ler, é um livro que eu vou. É como se fosse uma forma de eu ir pincelando coisas que eu acho importantes e que me dão margem para estudar outras coisas. É um livro que eu gosto muito e que veio também na mesma leva desse da Nancy Fraser, a partir do DAD, a partir da bolsa de estudos, que eu tive a oportunidade de comprar esse livro, de ganhar, na verdade, esse livro que eu gosto demais. Aí agora eu vou... esses 3 livros não são romances ou contos. Aí tem um que eu tô lendo agora no Kindle, que é da Chimamanda, que chama No Pescoço, que é um livro de contos da Chimamanda, que eu vou contar pra vocês, que potência. Eu já tinha lido da Chimamanda o Americana, que eu gostei muito, e eu tinha lido mais alguma coisa? Já tinha visto várias palestras dela, e eu não tinha visto ainda nenhum livro de contos dela, e tô achando muito potente, tô achando muito... São poucas páginas, né? Cada conto tem poucas páginas, mas eles são arrebatadores, são histórias muito diferentes umas das outras e que guardam, assim, preciosidades dentro delas mesmas. Então tem a história de uma mulher mais velha que é casada e ela tá num lugar e ela encontra um cara e esse cara quer beijar, ela se interessa por ela naquele momento e enquanto ela se deixa ou não levar por essa situação, enquanto ela tá pensando lá na vida dela e isso acontece. Uma mulher que tá no mercado encontra uma outra e de repente acontece como se fosse um atentado terrorista e elas são muito diferentes, elas precisam se esconder numa mesma casa. A gente estava até falando disso ontem, eu e o Gabriel Estrela aqui em casa, desse conto especificamente. Tem histórias que vão trazer um pouco do aspecto da realidade da Nigéria, país de onde ela vem. A Chimamanda, se você não sabe, é essa escritora nigeriana. Potente, gosto demais dos contos, gostei muito. E aí, vamos ao último livro, que foi o livro que eu terminei de ler, não é mesmo? E esse livro, gente, ele tá aqui martelando na minha cabeça, então ele fica de plano de fundo, né? É o Feminismo para os 99%, um manifesto. Esse livro é um livro são 3 autoras, a Cynthia Rutsa, a Titi Bhattacharya e a Nancy Fraser. Eu não sei se estou falando do nome delas corretamente. Ele tem um prefácio da Talíria Petroni, que é deputada hoje. E aí esse livro, ele é um manifesto, a própria Talíria vai dizer, né, que é um manifesto, é uma provocação, é um chamado à luta feminista. E essa luta feminista, ela é anticapitalista, ecossocialista, antirracista e internacionalista. Se você quer saber sobre ecossocialismo, eu acho que eu indico no YouTube a Sabrina do Tese 11, né? Ela fala bastante sobre isso. E esse livro, gente, eu tô aqui meio em silêncio, porque eu li numa sentada e ele me deixou com muitas perguntas. Ele mexeu muito comigo. Ele me deixou irritada, ele me deixou meio nervosa. Eu gosto do que elas escreveram, mas eu fiquei o tempo todo me perguntando como? Como é que faz isso? E aí... o movimento de mulheres, ele não é um movimento único, são muitas mulheres de diferentes perfis, de diferentes lugares do mundo, que estão mobilizadas em pensar o que é a lógica do mundo. Então o feminismo, ele é isso, né? Ele não é você negar os homens, não é você diminuir os homens, não é você desfazer a existência dos homens na Terra, é pensar justamente essa lógica que é anticapitalista, ecossocialista, antirracista e internacionalista. Nesse manifesto especificamente, há outros modelos e lógicas feministas. E por ser todas essas coisas, ele me trouxe essa inquietação. Como é que faz isso? Como é que você faz essa luta dessa maneira? E então ele está aqui até agora, todos esses outros livros de alguma maneira se conectam com o que está aqui, e vindo de lugares diferentes, todos esses livros, eles se conectam de alguma forma, né? As histórias que a gente conta, as narrativas que a gente experimenta, como é que a gente modela o mundo, como é que a gente reconhece o mundo e como é que a gente explora o mundo, explora no sentido de conhece e reconhece o mundo. Então, esse livro tá aqui na minha cabeça
E eu não saberia falar de outra forma dele. Como eu disse, não são resenhas que eu trouxe para vocês, é mais para mostrar, pontuar um pouco o que é a minha lista de leituras no momento. Esse que foi o que eu acabei e os outros o que eu tô lendo. Então é um convite para você, né? Eu acho que tem um outro vídeo que eu deveria fazer, que as pessoas falam, nossa, mas como é que você lê, interpreta as coisas? Ai, como é que você faz essas leituras? E eu acho que um movimento importante é entender o lugar desses livros. No caso desse manifesto, ele diz declaradamente o que ele é. Ele é anticapitalista, ele é ecossocialista, ele é antirracista, ele é internacionalista, ou seja, ele considera a luta das mulheres no mundo. Então, é a partir dessa lógica que eu estou olhando para esse livro. E esses livros todos que estão discutindo o capitalismo, que estão falando o que é esse feminismo, o que são esses feminismos, eles são livros que vão justamente fazer essas críticas. Então, é o lugar de... São livros que vão nos tirar mesmo do lugar onde a gente está, porque a gente vive numa sociedade capitalista e a gente vai ter que desfazer esse jogo, esse entendimento corriqueiro do dia a dia para pensar essas leituras. A gente se mobiliza dentro dessas leituras e se movimenta a partir dessas leituras. Então, para mim, elas têm, cada uma delas, uma potência que as conecta nesse lugar de pensar o mundo de uma forma diferente dessa que a gente vive hoje, né? Então a pergunta do como continua aqui na minha cabeça, e aí eu te pergunto como? São diferentes lutas, como eu disse, são diferentes espaços de entendimento e de compreensão e de movimentação dessas lutas, então eu acho que no movimento de pertencimento, de busca do meu lugar no mundo, essas leituras vão me ajudando justamente a reconhecer os discursos e as ideias as quais eu me sinto mais identificada, e eu acho que esse livro Feminismo para os 99% tem essa potência por isso, porque ele mexeu demais com esse entendimento meu de mundo. É isso. Então eu acho que te convido aqui para trazer as suas experiências de leitura, o que é que você tem lido por aí, tá lendo romance, tá lendo ficção, tá lendo coisa de brasileiros, aqui eu só trouxe livros estrangeiros nesse momento, mas tá lendo, o que você tá fazendo aí? O que você tá lendo? Conta! Um beijo pra vocês e tchau, tchau.